Bem, é, a questão, né, em relação à cidade de Nazaré, né, o que pensarmos, né, em relação a essa cidade? Podemos ver, mediante todo esse processo analítico, dentro de uma análise cronológica em relação a essa cidade, é que nós temos, conheço, uma narrativa histórica gramatical, histórica textual, uma narrativa histórica com diversas visões dos historiadores, dos pesquisadores. Embora a análise textual, a análise gramatical, a análise arqueológica, seja qual for a análise, note que as visões, por meio da ótica dos que analisam, são divergentes. A pergunta que eu faço para você é o porquê. A resposta é simples: mediante a distância, né, muito relativa, muito grande em relação à distância de um conteúdo para outro, a distância de um elemento para outro. Então, isso é bem complexo, né? Isso é bem distante, isso é bem dificultoso. Cruzar essa ponte sem nenhuma dificuldade é praticamente impossível, mediante as lacunas textuais de cada narrativa, de cada visão, ou de cada exegeta, ou de cada analista histórico ou gramatical. Sempre para determinar esse ponto de forma coerente, sem fazer apelações, tem que ser, deve ser, dentro de um método coerente, dentro de um método justo, para não haver distorções na análise. Tipo, se a pessoa é um crente, é uma pessoa de fé, não deve usar esse método apelativo. Se uma pessoa é ateia, agnóstica, cética, não deve usar esse método apelativo. Assim como o de fé não pode usar o seu método apelativo, o sem fé também não pode usar o método apelativo. Os dois têm que ser coerentes. Tem que colocar a verdade acima de qualquer coisa. Não é porque parece que é, ou porque deixa de aparecer, que enfatiza que não é. Então, a análise tem que ser coerente mediante todos esses processos, para a gente não chegar a um extremo, seja de um lado ou de outro. É importante nós entendermos tudo isso, né? Então, eu acho muito importante a gente enfatizar cada ponto, destacar cada ponto, para não entrarmos no extremo de uma coisa ou de outra, né? Então, nesse caso, a cidade de Nazaré nada mais é do que uma cidade que não foi popularizada, não foi destacada, não foi famosa e sim infame, mediante as suas limitações sociais, baixo número de pessoas. Ninguém se interessou em escrever, ninguém se interessou em fazer um livro, e sucessivamente, mediante a um monte de processo analítico que a gente pode fazer mediante essa narrativa, relacionada a essa história. Eu vejo que é importante entendermos tudo isso.
Só assim a gente vai escapar do extremo.